Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde para Cássia, para todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, ao vivo, no YouTube, no cbn.com.br, na Globoplay. No Twitter. No Twitter. Nosso site já falou, né? Em todas as redes. Em todas as redes. Em todas as redes. Bom, e o assunto é o seguinte, né, Vera, e o Gilberto Kassab, hein? Vai de quê na eleição presidencial? Pois é, Sardenberg, o assunto guerra tá quase um monotema, né? Mas eu, como não sou correspondente internacional, também não sou da editoria de internacional, vou falar de guerra só quando tiver rescaldos aqui no Brasil, ligações aqui com o Brasil, porque não sou a maior especialista que a gente tem no tema. Então, esse mês de março, é o mês em que está aberta a janela partidária. Parece até um tema muito menor diante da gravidade do que a gente está vivendo. Mas é um tema que vai ser importante para determinar como vão estar os times ali na época da eleição. E o PSD, do Gilberto Kassab, é um dos principais partidos que estão em movimentações importantes nesse período de janela partidária. Então, o Gilberto Kassab está aguardando uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre se vai ou não ser candidato a presidente. Todas as informações que eu tenho, todo mundo com quem eu converso, diz que o Rodrigo Pacheco já decidiu e não será candidato. E a expectativa era que ele anunciasse isso ainda essa semana, logo depois do Carnaval. Mas ele resolveu esticar um pouquinho esse tempo de decisão. Então, essa é uma novidade. Ele não fará esse anúncio nessa semana. Deve fazê-lo provavelmente na próxima. Como tudo depende dele dizer que vai deixar vaga essa cadeira aí de pré-candidato do partido à presidência, então os outros atores não vão se mover até ele dar essa palavra final. Só então o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, deverá dizer se vai realmente tomar a decisão de deixar o PSDB rumo ao PSD para ser candidato a presidente. O que me dizem, né, em relação a essa decisão dele? Que a decisão já está tomada, que ele teria decidido arriscar. Ele já tinha decidido que não vai ser candidato à reeleição mesmo, teria de voltar atrás em relação a isso, que então ele é muito jovem, melhor partir para um novo desafio. Ainda que ele não vença, torna o seu nome conhecido nacionalmente, entra aí como um ator nacional e para as próximas eleições viria a ser um nome competitivo, mas vai ficar sem mandato, né? Vai ficar 4 anos aí. Não vai ficar com uma fama de traidor, não? Ele levou isso em conta, mas ele está pensando em fazer um discurso de que as prévias foram com regras desiguais, que o peso de São Paulo é muito grande, que apoiadores que tinham declarado apoio a ele depois bandearam para o outro lado de uma maneira que ele considerou esquisita. Vai lembrar aquele problema com o aplicativo do PSDB, dizendo que também foi uma circunstância. Enfim, vai tentar dar uma justificativa para sair do PSDB sem se queimar tanto. Vai dizer que o Dória não representa o PSDB, tanto que tem muita oposição interna ao nome dele, inclusive de nomes históricos do PSDB. Ele vai tentar sair com esse discurso, mas ele tem esse temor de que possa ficar com pecha não só de traidor, como de mal perdedor, né, Sardenberg? Porque ele efetivamente perdeu as prévias. Mas é uma análise que ele está fazendo, muitos incentivando ele a fazer isso. Um dos principais conselheiros dele, e que tem dito que ele é jovem e que esse é o momento dele, é o senador Tasso Gereissati. Outro é o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que também vai se filiar ao PSD. E que, o que eu tenho ouvido, Sardenberg, é que caso na última hora o Eduardo Leite considere tudo isso, ache que vai ser um risco muito grande, que ele vai se queimar, que ele vai renunciar ao governo por uma candidatura com muito pouca viabilidade de vencer, etc. E aí, nesse caso, ele decida ficar no PSDB e decida terminar o mandato, ou mesmo concorrer à reeleição, o Paulo Artung passa a ser um plano C
para o Gilberto Kassab. Então é um novo nome aí posto na Bolsa de Apostas dessa candidatura. E aí todo mundo pergunta, mas o Kassab está assim tão empenhado em ter um candidato mesmo, ele que nunca teve, sempre acoplou o destino do PSDB ou ao do PT, ou do PSD, ou ao PT ou ao PSDB, né? Que é a questão seguinte, será que ele não está fazendo toda essa enrolação para chegar no Lula? Para acabar no colo do Lula, né? Tem muita gente que faz essa aposta. Ele, todas as vezes que você conversa com ele, Kassab, assegura que isso não vai acontecer no primeiro turno. E aí a gente fala, mas o senhor mesmo já deu a entender isso em algumas entrevistas, porque vocês perderam a capacidade de analisar respostas em entrevistas, ele disse. Quando pergunta, é impossível que isso aconteça? Impossível nada é. Mas isso vai acontecer? Não vai. Ele tem assegurado, inclusive, ao Eduardo Leite, que não vai fazer nenhuma coisa do tipo filiar o governador do Rio Grande do Sul e depois bandear para o Lula, que isso está fora de cogitação. Por que ele bate nessa tecla de que não vai para o Lula? Primeiro porque o Alckmin e o Lula já estão muito avançados no sentido dessa aliança e o Alckmin deverá mesmo ser o vice do Lula. E como o Gilberto Kassab não gostou nada do tipo de negociação que o Alckmin fez, ele não vai para o PSD. Então, a possibilidade de o Kassab dar o vice do Lula ficou mais remota. Tá. Segundo, porque ele tem no seu partido pessoas que são anti-Lula, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então, uma aliança no primeiro turno seria algo que desagradaria uma parcela do partido. Então, aí, por isso que ele está buscando um candidato próprio, só para fazer ali vista, né? Para ter um nome na cédula, mas sem acreditar que tenha muita chance de vitória. Tá certo. O nosso ouvinte Lauro, ele manda uma mensagem para você dizendo assim, que com o Gilberto a gente nunca sabe. Cadê aquele tonho do áudio? Cadê? É ruim, né? É ruim. É ruim, mas é bom. Eu acho essas tão infames que são boas. Nós temos um concurso aqui, A gente sabe, tem. que é a melhor, pior piada. Essa gente- daí pode concorrer. Isso, de tempos em tempos a gente promove aqui no CBN Brasil o concurso dos ouvintes de piadas e charadas ruins e a gente E recebe trocadilhos também, trocadilhos podemos fazer, infames, né? podemos. E o pessoal se supera aqui, viu, Vera? Esse aqui é ruim, viu? Esse é ruim caprichado, né? Parabéns. Nosso ouvinte está aí nos finalistas, né? Mas obrigada, brincando. É boa essa participação. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Gente, até amanhã. Tchau, Até tchau. mais, Vera.